Videoaula número 10. Tema: a necessidade e a urgência do culto doméstico. Com a vida moderna, cada vez mais agitada por compromissos de trabalho, estudo, aumenta a dificuldade de reunir a família em torno de uma mesa para as refeições e, mais ainda, para o benefício do culto doméstico. Mas será que falta tempo ou disposição para isto? A Igreja do Senhor começa em casa, todos unidos até o Senhor voltar. Esse trecho é uma parte da canção entoada pela cantora Cassiane e nos chama a atenção para a importância da vida devocional em família. Popularmente conhecido como culto doméstico, o devocional no lar é muito importante para a integração da família e para o crescimento espiritual de todos, inclusive da igreja. Mas convenhamos, o estilo de vida que levamos não ajuda na realização dele. O culto doméstico é um tesouro perdido na vida da maioria do povo de Deus. Essa perda tem profundas e tristes consequências. Perda de profundidade no relacionamento com Deus e também um enfraquecimento da comunhão familiar. O mundo contemporâneo sofre uma perda de critérios e valores. As coisas urgentes tomaram o lugar das coisas importantes. Pare para pensar ou analisar. Corremos atrás do vento e gastamos toda a nossa energia baseando em coisas que perecem e deixamos de buscar as coisas lá do alto, aquilo que permanece para sempre. Somos esmagados debaixo de um rolo compressor chamado secularismo. Somos vítimas da ditadura de uma agenda que empurra o que é espiritual para a lateral da vida pessoal. Mas um dos maiores benefícios da devocional em família é nos corrigir nesse aspecto. O culto doméstico corrige a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o culto doméstico abre esse caminho para priorizarmos nossa relação com Deus acima de qualquer outros interesses. Não podemos deixar de considerar que o culto doméstico galvaniza os valores de Deus em nossa vida. A marca da nossa sociedade é a superficialidade. Vivemos uma geração que anda errante por ter abandonado os princípios absolutos do Todo-Poderoso Senhor. Na era da comunicação e da explosão do conhecimento, vemos uma geração analfabeta da Bíblia, e a perda dos critérios bíblicos está produzindo uma geração entregue ao relativismo moral. Sem conhecimento da verdade, não há como construir uma sociedade justa. A família é a base de todos os outros relacionamentos horizontais. Se a família estiver sem critérios, a sociedade vai se perder nos labirintos da permissividade. O culto doméstico tem as suas raízes no próprio Deus ao criar o ser humano para ter íntima comunhão com ele. Foi plano de Deus que esse ser criado formasse família e juntos servissem ao Senhor com alegria. Plano esse seguido completamente por Josué, conforme o capítulo 24, os versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras do próprio Josué. Josué não faz adoração ou do culto a Deus vivo algo opcional e diz que o Senhor quer ser adorado e servido voluntária e deliberadamente pelas nossas famílias. O profeta reforça do ato do culto a Deus nas famílias com o seu próprio exemplo. Fica claro que ele está se dirigindo aos cabeças das famílias. Ele tem uma liderança de tal origem sobre a sua família que ele fala por toda a sua casa. É importante destacar que servir é uma palavra abrangente e se refere a muitos atos de adoração a Deus. Em muitas passagens bíblicas observamos o estímulo à adoração no lar, como diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te.
Um texto paralelo no Novo Testamento é Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por exemplo, Timóteo tirou grande proveito da instrução diária de sua mãe e de uma avó, tementes a Deus. Outro trecho importante é de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É importante a família entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus exige que o adoremos não apenas particularmente, como as pessoas, mas também em público, como membros do corpo e como famílias. O Senhor Jesus é digno disto. A palavra de Deus o ordena, e a consciência reconhece, e como é nosso dever. É necessário que os pastores estimulem as famílias a realizarem culto doméstico, como Abraão fez. Porque eu o escolhi, disse Deus, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, nos diz o seguinte: somos advertidos sobre pessoas que amam mais os prazeres do mundo do que a Deus. O tempo tirado das atividades e negócios familiares para se buscar a bênção de Deus jamais é ou será um desperdício. Afinal, fomos criados para a eternidade e orientados por Deus a ajuntarmos tesouros no céu e não na terra. Como então não ter tempo para aquilo que será eterno em nossas vidas, a comunhão com Deus? A adoração ao Senhor no lar precisa ser valorizada por todas as gerações. A avalanche de distorções morais que são jogadas contra os lares, especialmente por meio da mídia, só pode ser combatida com a família unida em torno do altar da adoração a Deus. É melhor desligar o altar da televisão e acender o altar da adoração. Breve roteiro para o devocional no lar. Primeiro, cânticos de adoração e comunhão que todos gostem. Segundo, leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Cada dia um membro da família deve ler, ou todos leem alternadamente os versículos. Um comentário rápido e significativo pode ser feito, enfatizando os pontos, aplicando-os à vida da família, sempre trazendo o tema sobre a ótica cristã atual. Breve roteiro para o devocional no lar. Primeiro, cânticos de adoração e comunhão que todos gostem. Segundo, leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Cada dia um membro da família deve ler, ou todos leem alternadamente os versículos. Um comentário rápido e significativo pode ser feito, enfatizando os pontos, aplicando-os à vida da família, sempre trazendo o tema sobre a ótica cristã atual. A Bíblia precisa continuar sendo a base. Não devemos esquecer jamais a importância suprema das Escrituras Sagradas. Como nosso guia para conhecer a Deus, os adolescentes acharão a Bíblia interessante se ela for apresentada de maneira sábia, na versão e na linguagem de hoje. Use os livros da meditação matinal. A importância do culto doméstico produz união na família e acaba com os atritos e contrariedades, faz a família sentir a presença de Deus no lar, ensina aos filhos que o Evangelho é aplicável à vida diária e que não só para os domingos, oferece a oportunidade a cada membro da família para examinar o seu coração e a sua vida. Fortalece os membros da família para as tarefas e responsabilidades do dia a dia. Prepara cada um para os contratempos que possam surgir
e ajuda a suportá-los com mais paciência. É parte suplementar do trabalho da igreja e faz do lar um santuário para Cristo. Criar uma intimidade maior com o Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Afinal, ouvimos sempre que o lar deve ser um pedacinho do céu. Mas será que o nosso lar tem sido pelo menos uma igreja em miniatura? Deus tem espaço em nossa casa? Afinal, quem é dono desta casa? Devemos sempre nos lembrar de que sem Deus nossa família não é família, e sim um aglomerado de pessoas sem disciplina e sem esperança. Façamos, pois, de nosso lar uma casa de Deus na terra, onde Deus dita o nosso comportamento e nos faz exemplo de família, que foi planejada por Ele próprio. Os pais conscientes do seu dever. Os pais devem avaliar cotidianamente sua família e ver em que se deve mudar para que o seu lar seja a morada do Espírito Santo. Os principais erros cometidos pelos pais: excesso de conforto material, cuidados e mimos que resultam em uma fraqueza de caráter, superproteção que torna os filhos indefesos, dependentes e medrosos diante das pessoas e das situações do dia a dia e da vida. Para crescer de forma sadia, a criança precisa experimentar um pouco das mais importantes frustrações e limites próprios da realidade, pois ausentes física e emocionalmente, desenvolvem os filhos no sentimento de abandono, de indiferença e personalidade fria de sentimentos. Filhos acostumados a submeterem seus pais às suas próprias vontades podem se transformar em pessoas egoístas, sem senso de limites às regras da civilidade, ao respeito às autoridades ou aos mais velhos. A preocupação de alguns pais em somente ter em detrimento do ser leva os filhos a desenvolverem o mesmo problema. Acabam se transformando em pessoas cegas para os verdadeiros valores da vida. Da mesma forma, os pais viciados em drogas, cigarro ou álcool, por mais que digam ser isto errado, com as suas atitudes autorizam que seus filhos desenvolvam os mesmos vícios. Pais negligentes quanto ao relacionamento inclinam-se a não ter tanto o apoio amoroso como o controle sobre seus filhos. Revelam uma atitude descuidada e imatura, reagindo forte demais quando um filho os pressiona ou os irrita. Tende a isolar-se de seus filhos, recorrendo em demasia a babás para atender às suas atividades egoísticas. As crianças que são vistas como perturbação passam a ser apenas vistas e não mais ouvidas. Quando estão em casa, geralmente não estão ouvindo ou prestando atenção a seus filhos. As 4 razões da negligência: a alta taxa de divórcio, o crescimento do número das mães na força de trabalho e o excesso de horas vendo a televisão. Os pais devem ter a palavra no coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Afirma também a Bíblia que a morte e a vida estão no poder da língua. Os pais devem ter as palavras de Deus nas mãos. As mãos devem ser usadas de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias o toque nas mãos pode conduzir bênçãos, juntamente com a palavra. Jacó abençoou os seus netos, tocando neles. Pais devem ensinar a palavra cuidadosamente, ensinar assentado em casa, andando pelo caminho durante o dia e também à noite, especialmente no culto doméstico. Obstáculos aos cultos domésticos. Desencontro dos horários da família. O pai trabalha em um horário, a mãe trabalha em outro. Os filhos saem cedo para a escola. Horários desencontrados. A fadiga. O trabalho e os estudos em excesso conspiram contra o culto doméstico. Pouca importância. Muitos passam horas diante da televisão, mas não encontram tempo para o culto doméstico. Tudo isso dificulta demais
não deve ser usado como desculpas para não ter a realização do culto doméstico em seu lar. O inimigo pode agir nesses dias. É preciso colocar o culto doméstico como prioridade no lar. Só traz bênçãos para a família. Os obstáculos podem ser vencidos com o poder do Espírito Santo e o esforço de todos, principalmente dos líderes do lar, pai e mãe. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos e ainda diz que podemos tudo naquele que nos fortalece. Os benefícios da realização do culto doméstico. É fator de harmonia, torna o ambiente familiar mais agradável, contribuindo para estreitar a comunhão entre os membros familiares e evitar as desavenças e a desunião no lar. É meio divino de fortalecimento espiritual. Começar o dia com um encontro com Deus fortalece os membros da família para enfrentar com otimismo e segurança os problemas e as tentações durante o dia. A maioria dos pais crentes não tem percebido a necessidade da adoração no lar, imaginando que só a igreja local atende às necessidades espirituais de sua família. Mas isso é um engano. Meditemos um pouco no assunto. Deus quer estar presente no seu lar. O primeiro lar, Deus estava presente. Deus visitava, Deus falava, Deus orientava o primeiro casal, enquanto obedeceram à voz de Deus. Havia um culto maravilhoso no lar edêmico. Quando desobedeceram, Satanás prevaleceu. Com Deus no lar, a família é feliz. O pai de família é feliz. Ele teme a Deus e anda nos seus caminhos. Adora a Deus, reparte felicidade com os seus. O culto doméstico é uma prática antiga que os cristãos mais velhos observavam diariamente, mas que infelizmente tem se deixado de praticar nos dias atuais, por diversos motivos, tais como correria para o trabalho, ganhar mais dinheiro, manter o emprego, etc. Esta falha tem causado uma influência negativa muito grande no convívio familiar, e especialmente na igreja, e no comportamento dos jovens e crianças. Essa geração de pessoas não aprende em casa o que é reverência à leitura da palavra de Deus, a oração, e por isso na igreja também não se comportam tanto quanto deveriam. Brincam, conversam, andam porque não aprenderam em casa. O culto doméstico é muito importante para que esses valores sejam resgatados e a comunidade num todo venha a se beneficiar. É no culto doméstico que o pai tem a oportunidade de ensinar para seus filhos tudo sobre Deus, sobre a igreja, como se comportar e praticar o verdadeiro culto a Deus. Concluindo agora, a falta de tempo para se refletir na palavra de Deus em família é uma ameaça contra a estabilidade espiritual dos filhos e dos cônjuges. Levemos em conta que os dias atuais são muito difíceis, em virtude de seus perversos ensinos tentarem neutralizar os valores bíblicos e espirituais que devem nortear a casa e a igreja. O mundo impõe um padrão de conduta que nada tem a ver com o cristão. É no lar que a criança deve adquirir convicções que a tornem capaz de resistir aos valores deturpados do mundo. Portanto, muito cuidado, se o culto doméstico e o ensino sistemático da palavra forem negligenciados pelos pais, a família estará fadada ao fracasso, às vezes irreversível. Por falta do altar de adoração a Deus, através da leitura da Bíblia, do louvor e da oração, no culto doméstico, muitas famílias estão empobrecidas na vida espiritual e outras tantas têm fracassado totalmente. Lembremos-nos das palavras registradas no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus nos abençoe. Fim. Em nome de Jesus, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Amém.